pessoas, eu me chamo Celielma e cá estou aqui para entrevistar a Francine, que tem uma agência e já fez mais de 1 milhão no digital. E aí, Francine, conta pra gente como que foi para você fazer esse primeiro milhão. E aí, pessoal, tudo bem? Celialma, muito prazer em estar aqui. E eu queria começar de novo. Porque é muito prazer, nada a ver. Tá, beleza, então vamos lá. Bem, eu tô há 3 anos com essa agência, né? E tem um caminho pra chegar no 1 milhão, né? E eu vou contar hoje pra vocês aqui como que eu fiz pra fazer isso nesses 3 anos. Então, se eu fosse você, ficava até o final pra saber que eu não vou esconder nada. Vai depender do que a Celialma vai me perguntar. Tá bom. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como você fez esse primeiro milhão? Como? Como? Tá. Antes Tipo, de um passo a passo. Tá, se eu falar como é que eu fiz pra chegar já no primeiro milhão, vai ficar meio estranho. Então, primeiro eu vou te falar como é que eu fiz os primeiros 1.000. E daí, Boa. Achei justo, achei depois justo. os 10, e daí vamos, né? Então foi assim, eu tinha uma doceria chamada Vita Cacau e eu tava com ela mais ou menos uns 7 anos, né? Só que não tava do jeito que eu queria, porque quando você tem um negócio de doce e físico, a margem é muito baixa, era só 15% de lucro, e eu tinha que ter um time muito grande. Então era 10 pessoas na equipe e não sobrava nada. Aí o que eu fiz? Como eu aprendi a fazer sozinha o marketing, né? Comecei a fazer Google Ads e tudo mais, eu comecei a ajudar os outros que me procuravam. E foi No aí que caso, eu você entrei. fazia o marketing para sua própria empresa de chocolate. Eu Ah, comecei tá. a fazer pra mim porque eu queria vender mais e eu não tinha dinheiro pra investir em marketing. Aí o que eu pensei? Eu vou aprender e eu vou fazer pra mim pra eu vender mais. Então a doceria eu fazia muito kit pra empresas, né? Então eu montei sozinho um site, aprendi a fazer um site, daí eu criei ele do zero, foi um Wix bem horrível no começo e depois eu comprei um curso de Google Ads. Daí quando eu aprendi a colocar esse site no topo, quando eu digitei a palavra-chave e apareceu no topo, eu falei, nossa, Uau. estourei no norte. E aí as pessoas começavam a me perguntar como que eu tinha feito. Depois disso, eu comecei a estudar mais e ajudá-las. E aí foi o primeiro passo para entrar no digital. Só que eu estava perguntando para Deus, o que eu poderia fazer para mudar de fato minha vida? Porque isso daqui do doce eu gostava demais. Eu sempre gostei de presentear. A minha cultura, a minha interna, assim, minha linguagem do amor é presente. Então eu gosto de dar presente, naturalmente, por causa do chocolate. E aí eu tomei uma decisão, vou fechar a doceria para só ficar no digital. E depois foi o segundo passo. Daí eu fechei, foi em 2022, em fevereiro de 2022, eu comecei a fazer prospecção. Então, a minha primeira venda foi, eu achei um cara lá de Minas Gerais, no Google, e mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, e daí ele me respondeu, falou, uai, se isso é verdade, então vamos ver, eu quero conversar com você. A gente conversou, e eu fechei meu primeiro contrato de R$ 1.000. Foi aí que começou, R$ 1.000, o cara nem me viu, tinha uma foto da irmã Zuleide lá, e aparecia meio gospel lá, porque meu notebook era muito ruim. Daí a câmera não aparecia, não conseguia aparecer a imagem, né? Aí ficou só a foto estática e ele falou: se tudo que você tá falando for verdade, então a gente vai fechar e amanhã eu já vou te pagar pra você ficar motivada. Caramba. E o cara não tinha nunca me visto, né? Foi uma mensagem no WhatsApp. Daí no outro dia ele me pagou. Eu falei: beleza, e agora como que eu vou fazer, né? Que eu queria fazer um site melhor, porque eu tinha aprendido a fazer no Wix, mas era muito ruim. Aí eu fui lá, contratei uma pessoa. Com esses R$ 1.000 eu peguei uma parte desse dinheiro, contratei um cara, ele fez o site. Com a outra parte eu peguei pra mim, bem pouca que sobrou, e aí eu fui prospectando mais. Daí o que eu fiz para chegar nos primeiros 10.000? Eu fui falando com todo mundo que eu conhecia. Então eu peguei lá meu WhatsApp e vi quem que eu tinha de amigo, de parente que tinha empresa. E aí eu mandava mensagem, e aí, como que tá a tua empresa? Você tá precisando de site? Tá precisando disso? Tá precisando daquilo? E rapidão, nesse primeiro mês eu fiz acho que 2.000. Aí no Caramba. terceiro mês, acho que foi 7. Terceiro não, segundo. Daí no terceiro eu já bati 10.000. Então, 10 recorrente, né? Aí eu fui fazendo 10, 10, 10, 10, 10. No final do ano tinha feito 89.000. Em Caramba. 2022, no quarto da minha mãe. Desculpa interromper aqui, mas no chocolate, você fazia quanto por ano? Só pra assim, só pra gente ter uma ideia, Na uma base. Páscoa, na melhor época, era uns 35.000. Caramba. E o digital virou minha cabeça. Eu falei, meu, isso daqui dá pra mudar de vida. Só que eu tava no quarto da minha mãe, aquele quarto que você conhece. Você conhece, né? Conheço. E aí é 12 metros quadrados, com a cadeira que doía minha bunda, que o ferro ficava encostando, e Nossa. colocava um travesseiro, a mesa toda quebrada e o notebook também capenga que não aparecia, não dava pra aparecer a imagem, né? Aí eu fiquei morando lá, quando deu um ano, eu falei, agora já dá pra sair.
Aí eu contratei uma pessoa. A primeira pessoa foi um gestor de tráfego, uma gestora que era minha aluna. Porque eu falei assim pra Deus, se eu mudar de vida, eu vou ensinar. 3 meses Boa. depois, eu já tava ensinando. Tipo, eu mal aprendi, já comecei a ensinar. Porque eu pensei, eu vou devolver o que eu aprendi. E aí eu comecei a ensinar, 3 meses depois. E aí, do nada, quando eu vi, eu tava com 90 alunos. Caramba. Na imersão Águias, que também foi o que eu pedi pra Deus, um nome pra imersão. Isso em quanto tempo? Foi rápido, né? Eu acho que foi nesse período, depois de 3 meses, já comecei a colocar aluno, porque onde eu entrava, comecei a comprar curso, né? E onde eu comprava curso, eu fazia tudo o que eles falavam, um mentor. E aí eu tinha resultado, eles postavam meu resultado. Os alunos deles viam meu resultado e vinham atrás de mim, porque eles achavam eu mais acessível do que o guru. E assim eu fui fazendo. Daí quando eu vi, passou, acho que chegou nos 300 alunos, né? Assim. Mas aí eu cobrei a primeira imersão R$100. Hoje, para falar comigo e ter minha consultoria, é 5 no mínimo. Nossa, eu gostei. Eu Subir de nível, né? Eu vou... Fran, ó, com base nisso que você me falou, o que um dono de agência que está assistindo a gente agora precisa fazer para ter um resultado como os seus? Primeiro, parar de acreditar em guru. Porque o mercado, ele vende muita ilusão. O que eu vejo nesse mercado? A maioria fica aí no tigrinho, jogando, pegando todo o seu dinheiro, que eu vejo muitos casos, não só no digital, mas, por exemplo, a minha cabeleireira, o marido dela, né, não vou falar o nome porque eu tenho várias cabeleireiras, então, né, pode ser você, pode não ser. O que seria isso? Perdão, desculpa. Então, é verdade, né, e também Primeira melhora vez a eu nossa esqueço. postura. É. Então, o tigrinho hoje no Brasil é o que mais vicia e acaba com relacionamento, porque acaba que o cara prefere o tigrinho do que a mulher, muitas vezes. E aí ele não tem geladeira cheia, às vezes não comparece com a mulher lá, o que vai acontecer? Guampa. Então, se você tá no digital e você quer, primeira coisa, muda tua mente, para de Guampa andar. é isso, né? Um chifrão. Tá. O que eu faria se eu tivesse hoje querendo chegar... Eu não vou falar pra pessoa chegar no 1 milhão. Isso daqui é um papo que eu vou falar no decorrer da nossa conversa. Só que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é chegar nos primeiros 1.000, depois nos 5, depois nos 10, depois nos 20, nos 50, nos 100 e depois no 1 milhão. Não adianta falar agora de 1 milhão porque ele vai ficar confuso. Eu não tô vendendo ilusão. O que eu vendo é dia a dia, realidade. E eu comecei sozinha. Então, pra quem estiver escutando ou assistindo, ou os dois, primeira coisa, tome uma decisão de executar, porque a maioria no mercado compra curso e não executa. E escuta guru que também só fala e não faz. Só que tudo que eu coloco a mão eu executo até o final. E aí entra o negócio da alta performance. Por isso que o meu time também é um time enxuto, mas, gente, eu fiz 1 milhão com um time pequeno. Mais de 1 milhão, né? Então, o que eu recomendaria? Só escolhe uma pessoa para você seguir nesse mercado e executa tudo que ela falar. Para de ficar ouvindo a última, tipo, saiu uma novidade para ficar rico, dropshipping, não sei o que lá, tigrinho, tigrão, entendeu? Opções binárias. Isso aí, esses negócios que a pessoa vai demorar. Robozinho. Gente, é uma coisa mais fácil. O que você faz hoje? Fura, eu quero fazer meus primeiros 5 mil. Olha só, vou falar agora. O que você faz? Faz igual eu, pega o teu celular e vê quem que você conhece do seu meio que precisa de marketing. Tá, mas o que eu vou vender? Serviços. Google Meu Negócio, vende por R$500. Pode ser cabeleireira, costureira. Isso dá muito resultado. Você vai fazer lá, pega, sei lá, é impossível que na tua família não tenha ninguém que empreenda. Então você vai ajudar essa pessoa a fazer dinheiro. Se você falar com 10 pessoas, é 5 mil. Só 10 pessoas vendendo a R$500 é 5 mil reais. Agora, me fala, no Brasil, quem que ganha 5 mil por mês hoje, nesse mercado tradicional? Ou é bancário lá, quem mais que você conhece? Quem que ganha 5 mil? Tô calculando aqui, 5 mil é um número muito específico. A gente tá falando isso no mês. Se eu te falar que é possível fazer isso, 5 mil, hoje eu faço isso para vender para uma pessoa uma mentoria. Só que lá atrás eu comecei vendendo por R$100 o meu conhecimento. Hoje ele tá mais caro porque eu investi muito. Tudo que eu recebo de dinheiro eu devolvo em conhecimento. O que a maioria não faz. Ostentação, só quer mostrar que tem. Mas para mim isso é totalmente relevante. Eu não vou ficar ostentando. A minha ostentação hoje é geladeira cheia e meu saldo disponível para saque para fazer o que eu quiser. Boa. Nossa, eu gostei disso. Geladeira cheia e saldo disponível. É o que o brasileiro quer. Ele não quer... Porque se eu falar que você vai faturar 1 milhão, ninguém vai acreditar. Se eu falar que você vai faturar 100, também não vai acreditar. Se eu falar que vai faturar 50, começa a acreditar. Se eu falar que vai faturar 20, talvez acredite. Mas se eu falar que vai chegar a 5 a 10, fica mais
fácil pra quem nunca Uhum. fez. Entendi. Fran, eu vi que você pegou bastante nesse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ah, legal. Esse daqui é o Sabedoria para Elas. Eu fui convidada como coautora para esse livro também, porque quando você tá no digital as coisas vão acontecendo naturalmente, né? O legal desse livro aqui, que foi acho que o segundo que eu escrevi, ou o terceiro. O primeiro foi o Venda e Enriqueça. O segundo foi digital, que esqueci o nome agora. E o terceiro foi isso aqui. Eu não sei. Às vezes eu esqueço, faz parte, né, gente? Mas eu não sei. Venda e Riqueza. Ah, não, primeiro. Primeiro, Venda e Enriqueça. O segundo foi... Ei, mostra pra tela daí quando você for falar. Você vai falar ainda, né? Bom, Aí você mostra aqui, ó. Isso, passa ele pra mim que eu mostro ele aqui, ó. beleza. Posso começar? Ou pode virar pra cá também. Eu posso fazer assim boa. Isso. e assim. Posso começar? Puxa só sua mãozinha um pouquinho à esquerda. Isso. Direita e esquerda, é essa mesmo. Então, você perguntou sobre o livro Sabedoria para Elas, né? Isso. Esse que eu tô com a mão aqui balançando. Esse foi o meu terceiro livro. Inclusive, eu ganhei de presente esse livro. Verdade, né? Autografado, inclusive. Você também, né? Então, mas olha só, deixa eu ver aqui o que eu escrevi já pegando esse gancho. Foi bacana, porque a dona dessa editora, ela me chamou, inclusive, para fazer um documentário lá em Balneário Camboriú. Daí, aqui esse livro foi como coautor, então eu escrevi um capítulo aqui bem legal. E falando, aqui ele tem 21 pílulas para mulheres de sucesso. Então, você já leu? Não. Então, eu recomendo você ler um por dia, porque é bem legal. Cada história aqui é uma história bem bacana de cada mulher. E hoje no Brasil, é muito difícil a mulher conseguir realmente colocar sua bandeira de tudo que ela faz, porque a maioria é mãe, esposa, trabalha e tem vários preconceitos. Inclusive no digital, né? Mas esse livro aqui eu recomendo que vocês leiam. Você também depois me fala o que você achou. Você falou do preconceito no digital com mulheres. Como é pra você estar numa posição que é muito visada e normalmente tem muitos homens nesse mesmo ramo? Como que é? Eu acho que a maioria dos homens, não todos, né? Mas a maioria é tudo nenê. Por quê? Quando eu chego bonitinho, tudo pra... ainda estão amadurecendo. Ainda vão chegar no nível de realmente ter resultado. Porque às vezes você tá ouvindo esse podcast e você fala, ai, me mostra o seu resultado. Eu mostro, só que quando eu mostro, a maioria fica com raiva. Em vez de falar, que legal, né? Uma mulher tá conseguindo. Então, o que eu vejo? Principalmente quando eu coloco nos grupos meus resultados, a maioria fica bravo e fica duvidando. Então, eu tenho muito hater homem. Mulher não, mas homem sim. Não sei. Eu acho que talvez pra eles seja meio desafiador uma mulher ganhar mais que eles. Mas, de verdade, me desculpa. Eu vou continuar ganhando cada vez mais. Desculpa. Vou continuar ganhando cada vez mais, gostei dessa. Vocês querendo ou não, o que eu recomendo que vocês sejam meus alunos? Pra vocês ganharem também. Fran, você falou do tempo do chocolate e desse tempo pra cá. Qual foi, tipo, a maior experiência que você... Quando você, tipo assim, você viu, cara, agora eu mudei de vida. Qual foi a maior experiência? A maior experiência que você teve, da época do chocolate, só do chocolate, até aqui, até o dia de hoje. Algo que você pensou, cara, uma realização muito grande pra você, que você almejava na época do chocolate e você não alcançava. Então, a primeira coisa que eu sempre coloquei como objetivo foi cuidar dos meus pais. Por quê? Porque eles já estão numa idade avançada, porque a gente sabe que a saúde do Brasil, embora o SUS seja ok, ele não é muito bom. Se você precisar dele para fazer um exame, você vai morrer na fila e já era. Então, a primeira coisa que eu coloquei como meta e objetivo é pagar um plano de saúde para eles. Só que eu já consegui fazer isso no primeiro ano no digital. Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei de fato, eu peguei e comprei, e já peguei o plano de saúde para eles. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu comprei foi uma chácara. Porque como eu quebrei 3 vezes, eu pensei, se eu não comprar alguma coisa, eu vou quebrar de novo. E daí eu peguei o dinheiro e já comprei a chácara. E foi a primeira coisa que eu falei, nossa, eu consegui no primeiro ano. Então, eu peguei o dinheiro, já nesse primeiro ano que eu fiz os 89 mil, e comprei a chácara. Caramba, boa. E foi legal. Ó, Fran, pegando um gancho aí, eu não tinha combinado, mas é uma pergunta que eu tenho aqui pra você. Você falou que quebrou 3 vezes, né? E eu tenho uma pergunta aqui. Qual o maior perrengue que você já passou para chegar aonde está hoje? O maior, mas são perrengue. vários. Eu acho que um completa o outro, porque só um é pouco. Meu, Jorel, conta um pouco mais aí. Tá, o primeiro... Eu fui morar em São Paulo, fiquei 2 anos lá para abrir uma franquia de perfumes, porque eu era uma das melhores vendedoras e me chamaram pra ir pra lá. Isso antes do chocolate?
Antes do chocolate. Aí foi em 2011, eu fiquei em Curitiba, treinando um monte de gente, e daí me chamaram pra ir pra lá. Fui pra lá em 2013. Foram 5 vendedores, daí o dono da franquia falou assim, vou levar vocês 5, e dentro de vocês eu vou promover alguém. Só que você que for promovido, você vai ter que treinar pelo menos umas 2.000 pessoas. Ou... Você tinha quantos anos nessa época? 26. 26, tá. Daí eu fui com R$25 no bolso pra São Estamos Paulo. calculando a sua idade agora. Minha idade é muita. Mas aí eu só tinha R$25 no bolso. Eu fui com R$25 no bolso pra São Paulo. Caramba. Um Uno, velho. Um monte de gente. E aí, quando a gente tava chegando em São Paulo, a motorista furou o pneu e quase capotou o carro. E aí eu cheguei com R$25 e falei, nossa, não dá nem pra pagar um hotel, né? O que eu vou fazer? Daí eu dormi na rodoviária. Daí eu falei pra eles que eu ia dormir numa amiga, que eu não ia falar que eu não tinha, tipo, dinheiro. Aí eu dormi na rodô e no outro dia eu acordei de manhã. Cara, que aventura. A aventura? Isso foi só o começo. Peraí, não, eu vou pra São Paulo agora com R$25, vou dormir na Não rodoviária. dá mais pra fazer cara. isso. Aí valeu. cheguei no outro dia, aí eu fiz tudo que ele falou que era pra eu fazer. Eu treinei um monte de gente, retreinei. Aí 6 meses depois, ele me promoveu e me deu uma franquia em Osasco. Eu escolhi Osasco porque eu achei que tinha bastante gente lá. Aí, chegando em Osasco, a equipe que ele tinha mandado pra ir comigo foi embora. Porque eles queriam um monte de coisa lá. E também era caro o aluguel, eram uns R$3.000. Caramba. E aí, quando eu cheguei no lugar em Osasco, era um prédio enorme. Só que o dono, ele era tipo o dono do bairro inteiro. Aí eu fui na sala dele, quando eu entro, tinha o cão na parede lá, e o cara era satanista, eu não sabia. E eu fui com a minha Bíblia, né? Deixei minha Bíblia na sala. Só que eu entrei na sala dele e me deu uns 3 tipos de ruim. E umas espadas de São Jorge. Eu falei, vixe, olha onde eu tô, né? E aí, minha mãe pastora, né? Lá em Curitiba. E todo mundo da Assembleia. E eu em São Paulo, tipo, passando muita necessidade. Mas o que aconteceu? Depois de 3 meses, a gente saiu de Osasco e voltou pra República, que era no centro de São Paulo. Aí sim eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque daí eu comecei a treinar pessoas lá e eu comecei a fazer um time bom. Então daí eu já comecei a morar bem. Aí o que aconteceu em São Paulo? Mais ou menos 1 ano depois, aí eu já tava batendo meio milhão na rua. Caramba. Com os vendedores de rua. Daí eu tinha 20 pessoas no meu time e eu só treinava eles todo dia. Só que eu fui fazer uma sociedade com a Miss Venezuela. Inclusive, se você estiver ouvindo, querida, Ixi, olha lá em direto. o seu tá guardado, não por mim, mas por Deus. Porque ela levou meu time e me deixou sem R$1. Quando eu fui fazer a sociedade com ela. Ou seja, de novo eu voltei pro menos R$0. Aí o que eu tive que Então, fazer? peraí. Então, no caso, você ficou sozinha lá em São Paulo com essa franquia? Daí tava ganhando bem. Daí eu já não queria ficar nela porque eu já não concordava com os donos da marca. Eu queria ter marca própria. Aí ela entrou na minha sala e me chamou. Só Pra que- criar essa marca própria. mas ela já era química, ela também tinha... Ela foi casada com dono de fábrica, então ela queria o meu cérebro, no caso, pra treinar o Entendi, time. juntou as duas expertises, Gostei disso. Seria só uma que boa durou, sociedade. 2 meses, né? Porque eu acreditava na palavra da pessoa, então a gente não fez contrato. Aí, o que aconteceu? Ela levou a minha equipe e falou, ai, olá, que tal? Vai acabar, queridinha? E do nada, levou tudo e eu fiquei sem R$1. Eu falei, Galera, vocês cara. que estão fazendo sociedade, façam contrato. faça um contrato. Aí, eu falei, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu quebrei e pra minha família? Ninguém vai acreditar. Aí, o que eu fiz, né? Pra quem não sabe, já fui camareira de navio de cruzeiro. Eu falei, vou voltar a ser camareira. Mas, Calma. Isso antes do chocolate também. o chocolate, ele veio no final, entendeu? Tem que ser assim, ó, o antes e depois Tá, do chocolate. Resumindo, vou fazer a cronologia. Cheguei lá pra São Paulo, deu errado, depois deu certo, fui promovida. Peguei a franquia, faturei R$500 mil na rua, vendendo um perfume Caramba. ruim. Inclusive, se você comprou, me desculpa, mas era o que tinha pra aquele dia. Aí, fiz a sociedade com a Venezuela e eu morava num apartamento muito top, em Pirituba City. E eu não tinha noção de dinheiro, porque todo dia eu saía pra comprar uma camisa nova. Todo dia, não tinha tempo de lavar roupa. Claro, hoje eu mudei, né? Ai, meu Deus, ela não tinha tempo pra lavar roupa. A famosa rica. Comprar uma camiseta não é a todo famosa dia. rica, é sem noção. Porque tá, perdão, a errei. cultura dessa franquia, todo mundo gastava dinheiro todo dia. Não tinha uma cultura financeira, de gestão Era tipo financeira. ostentação. Tipo Por Lobo isso de que Wall hoje você Street. não ostenta. É isso? Não é por isso, porque hoje eu estudei, né? Então hoje eu tenho o dinheiro investido. Então meu dinheiro faz dinheiro. Rica, agora sim, perdão pelo que eu falei antes. Agora sim, rica. E aí, depois de tudo que isso aconteceu, e eu fiquei lá nesse apartamento, a guria me expulsou, porque eu não tinha mais como pagar o aluguel dela.
Aí ela me expulsou, só que antes dela me expulsar, a minha mãe, que você conhece, me ensinou a fazer bombom. E ela Beijo, falou, dona Vita. Francine. E daí veio na minha cabeça, se um dia você ficar sem dinheiro, faça bombom, bombom, bombom. Aí eu lembrei, vou fazer bombom. Aí que nasceu a Vita Cacau, em homenagem a ela, dona Vita. Só que eu produzi e fui vender na rua. Imagina, eu tinha uma franquia que faturava 50 mil reais por mês, eu tava na rua vendendo bombom de Caramba. 5. Só que todas as minhas roupas começaram a ficar velhas. Eu comecei a ter empatia pelo mendigo, que eu tava falando, mas um pouquinho tô lá. Sério, Meu Deus, porque foi franquistação. desafiador. Aí, resumindo, fui vender, vendi, beleza. E comecei a produzir, só que a guria me expulsou. Daí onde que eu ia produzir? Não tinha onde produzir. Aí eu tive que sair e comecei a... O dinheiro que sobrou, eu fui lá e fui pegar um hotel. Só que esse hotel era muito xixelento, tinha medo de tomar um curto-circuito quando tomava banho, porque era muito ruim, era tipo 30 em São Paulo. Caramba, meu Deus do céu. E daí eu fiz amizade com o dono. Só que tinha dias que ou eu comia ou eu dormia, não tinha dinheiro pros dois. Eu sei que isso é uma cultura que você carrega até hoje, né? Fazer amizade com os donos. Na verdade foi mega necessidade. Daí, isso só piora, né, na verdade. Resumindo, só piora. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha grana, eu falei, eu preciso de dinheiro pra dormir nesse hotel ou pra comer. Aí, eu fui dar uma volta no centro e achei um vendedor da época do perfume e ele tava me devendo 20 reais. E aí, ele Aí você cobrou, cara, me paga meus 20 reais, por favor. Só que ele não tinha dinheiro. Ele falou, ai, não tem. Meu Deus. Então me dá esse perfume agora. Não vou, vai sim. Pum, peguei na mão dele o Tipo, perfume. você assaltou o cara que tava te devendo, foi mais ou menos isso. Daí eu peguei Ah, tamo entendendo. esse perfume e abordei uma De pessoa. assaltante a empresária, ô glórias. Mas ele tava me devendo. Daí o que aconteceu? Eu fui lá, peguei esse perfume e vendi na rua. Daí eu abordei uma pessoa, fiz vintão. Daí com esse Boa. vintão, eu fui lá numa casa de embalagens. E lá tinha, sabe aquela lata da Monster High? Tipo, é uma lata com cookie dentro. Coquezinho, bolachinha. É, e eles estavam vendendo por 3 reais, eu tinha 20. Aí eu peguei e comprei umas 5 latas e fui pro Ceasa com a passagem. Acho que foi de metrô, de trem, sei lá. Cheguei lá e vendi por 20 reais cada lata. E aí, eu falei, eu vou vender todas as latas dessa casa de embalagem. Aí eu peguei esse dinheiro, comi uma parte, né, porque eu tinha que almoçar, alimentar o corpinho, e voltei pra casa de embalagem. Resumindo, em um mês eu acabei com todo o estoque do cara. Caramba. E aí eu tinha dinheiro pra dormir e pra comer. Só que eu pensei, e quando acabar a lata? O que eu vou fazer? E acabou. E aí o que eu fiz? O dono do hotel falou, eu tenho outro hotel. Ele é melhor que esse aqui. Eu pensei, que bom, né? Porque esse aqui, Deus livre. Daí, só que é o seguinte, eu tô precisando de uma pessoa pra trabalhar lá. Você pode dormir lá. Mas você vai ter que me ajudar a tirar todos os móveis, eu com 1,5 m, todos os móveis aqui e passar pro caminhão. Ele fez eu fazer isso, sendo que era muito pesado. E aí era eu e um cara lá. Enchemos um negócio lá, uma Kombi. Nossa, morri. Fui no hotel dele, na Lapa de Cima. Quando eu cheguei no hotel dele, era melhor. Eu falei, nossa, fechou, né? Vou morar aqui nesse quarto top, né? Ilusão. Quando eu fui ver meu quarto, era uma cama de solteiro e do lado tinha uma máquina de lavar. E ela ficava a madrugada inteira lavando o lençol que Medo ele do hotel. Do hotel. Meu Deus. E aí eu aguentei um mês, porque tinha lá um pessoal que não trabalhava e deixava tudo sujo. Ou seja, ele me contratou pra ser atendente e fazer cama. Aí eu fiz isso, daí quando deu um mês eu falei, não vou ficar aqui, porque não tem como. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, mãe, deu ruim, manda o dinheiro da passagem. Estou voltando pra Curitiba, porque não tinha mais o que fazer. Aí eu voltei, ela me deu o dinheiro contado e o que eu tinha, que eu consegui pegar na casa, que era um violão, quadro do Romero Brito. Eu vendi tudo. E sabe o que sobrou na minha mala que ela me devolveu? Acho que um short. Nossa. Uma mala desse tamanho, quando eu abri, cadê minha roupa? Minhas camisas, meus saltos Ela, no caso, a dona do apartamento. do apartamento, porque eu alugava lá o apartamento dela. Sem nada, eu falei, cadê minhas roupas? Caras. Aí eu fiquei sem nada, né? Daí sim que realmente eu fiquei pior ainda. Aí, voltei pra Curitiba, cheguei sem R$1 em Curitiba. Daí que eu pensei, vou fazer chocolate. Foi aí que nasceu a Vita Cacau. Depois disso, oficialmente, porque daí eu comecei a trabalhar na minha mãe, no restaurante dela. Nossa. Só que eu vi que também seria desafiador. Daí o que eu fiz? Fui morar num quartinho, lá no... Como é que é o nome daquele bairro? Perto do São Brás ali. Esqueci. Morei lá na casa de uma amiga da mãe de um amigo meu. E era um quartinho que não tinha banheiro, então tinha que ir pra fora. Daí eu fazia o chocolate lá fora, ia pro pátio do caminhão vender, e eu vendia por R$10 uma caixinha com alfajor ruim. Você ouviu aquele dia lá. E aí foi assim, até eu voltar pro call center pra eu fazer dinheiro, porque daí nasceu a Vita Cacau do Seri.
Resumindo, foi todos esses perrengues, daí chegou na doceria, daí tava bom, mas eu queria que ficasse melhor e eu comecei a pedir pra Deus me ajudar a me dar uma luz sobre o que eu faria pra mudar de vida de fato. E aí veio o digital, foi aí que nasceu o digital. E aí eu coloquei uma data pra começar, mas só pra fazer isso. Então foi no dia 15 de fevereiro de 2022. A gente vai fazer 3 anos ano que vem, em fevereiro. E de lá pra cá, foi praticamente... O primeiro ano foi 89 mil, segundo ano foi 300 e pouco mil, e agora a gente já passou do 1 milhão. Oh, caramba. E sangue no olho e time muito bem treinado, né? Que eu aprendi na rua e todos os pontos se conectaram. Porque tudo que eu fui aprendendo, eu fui usando na prática, na agência. Porque o pessoal do digital não sabe vender. E eu tenho 20 anos de experiência em venda. E você acha o quê? Que uma pessoa que torrou o bigode no sol, o que vem é lucro. Então não tenho preguiça e nada além disso. Então, assim, essa é uma parte da história. Inclusive tá no Venda e Enriqueça. Caramba. Tá completo no Venda e Enriqueça. Porque é vender que vai te deixar rico. Não é ficar se matando trabalhando pros outros. É vender pra você. Vender te enriquece. Mas a maior habilidade do mundo é comunicação. Você tem que saber vender. Se você não souber vender, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ser sempre... CLT. Boa. Boa. CLT, nada contra a CLT, mas eu já dei uma bicuda nela e, com todo respeito, espero não voltar. Eu trabalho todo dia pra não voltar, porque eu me sentia muito presa, me dava 10 tipos de crise de ansiedade quando eu era CLT, porque eu me sentia presa e eu não podia ser eu. Inclusive, quando eu batia a meta de comissão, as empresas não me pagavam, porque eles não acreditavam que eu ia bater. Eu falava, bati a meta. Ah, então é que... Os caras desmaiavam, disfarçavam e não me pagavam. Caramba. Eu falei, não, preciso empreender porque ninguém me paga. Ô, Fran, e o psicológico? Depois de ter passado por tudo isso que você passou, de quase ter morado na rua... Ficou horrível. Na verdade, eu levei muito tempo pra... E agora só esse ano que eu fui arrumar, inclusive. Que é o ano que deu dinheiro pra fazer isso. Mas eu recomendo que todo mundo cuide da mente, cuide do corpo pra poder ter uma alta performance. E, sobre todas as coisas, acredite em Deus e conecta com Ele. Foi por isso que a minha mudou, porque eu conectei e não saio mais da presença dele. Você falou sobre Deus, falou que pediu ajuda pra Ele. Você diria que esse é tipo o teu propósito de vida? Não entendi. Exemplo, você pediu ajuda pra Deus, Deus te abriu um caminho, uma porta no digital. Sim. Você acredita que esse seja o seu propósito de vida, ajudar pessoas a alcançar mais resultado através do digital? Hoje sim, mas um pouco além disso, né? Eu acho que a gente tem muita gente no mercado ou em qualquer lugar pedindo ajuda, todo dia pedindo pra Deus um sinal. Só que todo dia ele tá mostrando pra você e você tá se fazendo. Porque você tá vendo na tua frente alguém que prosperou, só que você tá inventando desculpa pra não conectar com essa pessoa. Olha as indiretas. Eu tô aqui. A fonte tá aqui, só que você tem que buscar. A maioria quer, mas não executa. A maioria deseja, mas só sonha. Então, eu acredito que hoje sim, é um canal diferente para mostrar, para levar Deus para essas pessoas, mas principalmente para aqueles que querem mudar de vida, porque eu tenho centenas de alunos, vários mudaram de vida, inclusive eu faço premiações sempre para eles, seja com placa de faturamento, seja fazendo eventos para a gente conversar, se conhecer, e para mim é isso que vale. O melhor resultado é o sucesso deles, porque mostra que eu tô fazendo e ensinando de fato, porque eu não escondo nada. Quando a pessoa vem falar comigo, não é papo de guru, é papo de quem executa todo dia. Então, eu acredito que hoje sim, o propósito, na verdade, ele é meio disfarçado de, digamos que chamado, porque você tá sendo chamado, só que você não sabe pra quê. Eu não sabia, eu não entendia, né? Porque no navio também fui fazer uma reviravolta, fui expulsa do navio, né? Isso é um outro papo pra um outro dia. Mas eu fui expulsa porque eu tava tentando ajudar os outros, e sempre foi assim. Só que eu não entendia porque que eu era perseguida, entendeu? Sempre fui. Onde eu tô, eu sempre sou. Então, pra mim não é novidade, quando eu começo a estar num lugar, já começam, entendeu? Vir atrás de mim. Faz parte. E eu não vou parar, e é só começo, eu tenho energia demais, apesar de ter 1,5 m. E acho que é isso, né? Tá, e pra encerrar aqui o questionário, eu tenho outra pergunta pra você. Qual conselho você daria pra quem tá começando agora no marketing digital? Vou encerrar olhando pra aquela câmera ali, que a gente já vai finalizar. Pra quem tá começando, como eu falei, umas perguntas anteriores da Celielma. Escolha um mentor, mas um mentor que de fato tenha resultado. Não vá em papo de guru. Você tem um canal YouTube para você procurar pessoas,
você tem acessos, você não precisa investir rios de dinheiro, mas se você for só no YouTube, você vai ficar perdido. Eu recomendo que você escolha um mentor que de fato dê resultado, que você estude um pouco mais a vida dele ou dela e faça. Você só tem que fazer com constância e disciplina todo dia. Não é fazer um dia e acabou a vontade. Você vai fazer sem vontade, porque eu fiz sem vontade. Imagina se eu tivesse desistido. Eu não teria treinado tanta gente, mudado a vida deles, e por onde eu passo é assim. O que eu gosto de fazer é maximizar talentos. Se eu olhar pra você e ver o teu talento, eu vou maximizar ele. Você sabe disso. Que inclusive hoje você é minha sócia. Então, porque eu vi teu talento. E é isso, gente. Recomendo que você escolha um mentor de verdade. Conta comigo pra o que você precisar. E se você quiser chegar no 1 milhão, eu vou te ajudar. Mas primeiro você tem que fazer os seus primeiros 10 mil reais. E assim, a gente vai encerrando o nosso primeiro Podfly. Deixa o seu arroba aí pra galera. @francine.franco. E o da agência? @flycompany.br. Vai estar aqui na sua tela, tá, gente? Nesse momento agora eu já esqueci até quem eu sou. Mas, por favor, vai estar aqui pra você ver e tá tudo certo. Esse foi o primeiro Podfly. Obrigada, querida. Obrigada. Até mais.